Tá, vamos lá. Beleza. Hoje a gente tem a última parte do módulo 2, tá? A gente tem a última parte do módulo 2. Tu já fizeste o acompanhamento da mecânica ventilatória, passiva, ativa. Na última aula a gente falou das síndromes restritivas, mas com foco, né, a ênfase logo na SDRA, tá bom? Que é o quadro restritivo mais complexo que a gente tem para ventilar um paciente. E aí a gente falou de prona, né? Falamos de recrutabilidade, das próprias manobras de recrutamento, vimos tudo. E para finalizar esse módulo 12, a gente vai falar agora das síndromes obstrutivas, tá? Que é uma mecânica completamente diferente, tá bom? Tá bom. Então, quando eu falo, né, de ventilação nas síndromes obstrutivas, nada melhor do que te mostrar isso, tá? A gente vê. Deixa eu só espelhar aqui minha tela, que eu acho que eu não espelhei ainda. Tá conseguindo ver aqui? Tô. Tá dando pra ver. Beleza. Ok. Vou diminuir um pouquinho aqui nossas fotos. Bora lá por parte. Bem, ele tá reclamando dos alarmes, né? Vou lá dar uma olhadinha nos alarmes. Dar uma configurada. Tempo de apneia, 20 segundos. Frequência respiratória mínima, 8. Máxima, 30. Pressão de pico, em torno de 40. Volume corrente mínimo de 200. Máximo de 800. Volume minuto de 3 a 12 tá bom para iniciar. Pronto. Tá. Eu só agora aumentar aqui a escala gráficos para a gente visualizar um pouco menor. Pronto, tá aí. Tá. Então tá aí a ventilação rolando no paciente, tá? Esse aqui é um paciente com perfil obstrutivo, tá bom? É um caso que eu já deixei montado aqui. E algumas coisas chamam a atenção, tá? Aos olhos para tu identificar que é um paciente obstrutivo, tá bom? Vamos passar curva por curva. Primeiro na curva de volume, tá? Eu tenho aqui, ó, uma fase inspiratória com aquele enchimento bem linear, né? Sem oscilações. Vou dar uma congelada aqui. Típico do modo VCV. Então estou trabalhando em modo volume controlado, a onda de fluxo está quadrada. Beleza. Agora, o que que acaba deflagrando, né, que é um paciente obstrutivo? Então, olha só, tu tem um ar entrando normal, essa curva aqui, ela tá linear porque o fluxo é constante, né? Só que na hora do pulmão esvaziar, percebe que ele tem um arrastamento, né? Tipo, demora bastante para esse volume conseguir voltar lá para a linha de base. E a gente vê também isso, tá? Com bastante naturalidade num paciente obstrutivo, nessa curva, que ao invés da curva ela subir e ela cair aqui assim, ó, tá? Um esvaziamento normal, tu já vê uma coisa mais arrastada, mais alongada para acontecer esse esvaziamento. Isso quando consegue chegar lá, tá bom? Isso quando consegue chegar lá, tá? Então tu vê aqui na curva de volume a fase expiratória um pouco mais esticada, né? Um pouco mais alongada. E a mesma coisa tu vê no fluxo. Tu vê que ele vem aqui, em vez dele ir normalmente e voltar para a linha de base, que o zero tá bem aqui, ó, tá? Ele vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando e a gente percebe que ele não consegue chegar, né? Tem um espaço que ficou faltando aqui, que a gente tem aqui um aprisionamento de ar, um autopip.
Tá? Então isso é muito característico do paciente que é obstrutivo. O gráfico de pressão não vai dizer muita coisa para ti. Afinal de contas, está em modo VCV. Está em modo VCV. A gente vai ter uma boa leitura expiratória, principalmente no gráfico de fluxo, tá? E a gente tem essa característica aqui no modo, no gráfico de volume mais alargado, mais arrastado, bom? Então a curva de pressão ela não te ajuda muito, porque ela não vai te dar tanta informação sobre a fase expiratória. E é aí que está o grande detalhe do paciente obstrutivo, né? E qual que seriam algumas estratégias para a gente ventilar esse paciente obstrutivo? Bem, paciente obstrutivo, ele já está habituado a ter um volume corrente mais alto, né? Ele é um pulmão que é hiperinsuflado, tá bom? Então já é da mecânica dele. Então geralmente tu vai trabalhar com uma certa flexibilidade ali entre 6 até 8 ml por quilo, não tem problema. O problema está aqui, ó. Frequência respiratória, tá? O paciente obstrutivo, ele precisa trabalhar com uma frequência programada mais baixa, justamente para dar mais espaço entre um ciclo e o outro, para aumentar a chance dele conseguir esvaziar o pulmão dele. Percebe que tá tendo uma falta aqui, né? Tá faltando aqui ele chegar lá, não tá dando tempo. Então, se eu pegar aqui minha frequência respiratória, por exemplo, e deixar uma frequência de apoio, né, de 12 até 10, é aceitável. Eu vou deixar de 12 aqui para o pessoal não reclamar, né? Então, eu baixando para 12, vê que eu já melhoro um pouquinho nesse padrão, ó, tá vendo? Eu percebo que ele chegou mais próximo aqui da linha de base, tá? Então, volume corrente entre 6 a 8, uma frequência respiratória programada tem que ser baixa e o tempo inspiratório tem que ser curto. Olha o tempo inspiratório que está aqui, consegue ver? Deixa eu ver. Consegue ver ou não? Sim, Tá? Tá conseguindo ver minha tela ampliada no teu celular? tô. Tá? Então, bem aqui a gente tem um tempo de quanto? Tempo ins. Tempo ins está 1,3. Pois é, Sim, isso aí é outra coisa que não combina para o paciente obstrutivo, tá? Não combina. Porque o paciente obstrutivo, ele não precisa de tempo ins longo. Não, não precisa. Ele precisa de um tempo expiratório longo. Então, para que eu alongue mais o tempo ex, eu preciso deixar um ins curto, tá? Tem que puxar mais o ins para cá. Eu venho aqui no fluxo, vou deixar ele mais rápido, ó, mais acelerado. Quanto maior é o fluxo, menor é o tempo, né? Eles são tempo ins. inversamente proporcionais. Então eu aumentei para 35, não sei quanto é que vai dar o tempo agora. Mas tu já percebe que ficou mais próximo, ó, da linha de base, ó, do zero. Sim, Vamos ver ficou. para, ó, reduziu para 0,92, dá para baixar mais um pouquinho. Tá? Vou deixar subir para 45 fluxo. Ó, tá cada vez mais próximo, justamente o que ele precisa, entendeu? De ter um tempo ex mais longo para poder esvaziar o pulmão dele. Já foi para 0,72, já aloprei um pouquinho, mas tem algumas pessoas que gostam, no modo VCV, trabalhar com um tempo bem curtinho, tá? Mas qual que é a minha sugestão para ti? Mantenha o tempo entre 0,8 a 1,2. Se tu tá em busca de um tempo ins curto, começa com 0,8. Tu tá em busca de um tempo ins longo, vai até 1,2 no máximo, tá bom? Então tu percebe que, ó, ajustei em 0,8 tempo ins, olha como ficou agora o gráfico de fluxo. Tá praticamente encostando, mas ainda tem um pouquinho, verdade, tem um pouco. Ainda tem um pouquinho de autopipe aqui, tá? E aí, tu vai perder teu sono por causa disso? Depende, depende. Lembra que o paciente obstrutivo, ele já é um paciente que tem uma hiperinsuflação crônica. Então ele já é aprisionado. Ele já tem toda uma estrutura, né, uma anatomia ali já adaptada a esse perfil dele. Não é porque ele foi pro ventilador
E se tu não conseguir corrigir isso, tu vai perder teu sono por isso. Não. Tá? A gente tem que sim evitar o autopip, a gente tem que sim que minimizar o autopip, mas um discreto autopip, se não estiver impactando a parte hemodinâmica do paciente, né, causando hipotensão, noradrenalina subindo, se não estiver causando assincronias, desconfortos, tu pode tolerar. Tá bom? Que é o que muitas das vezes acaba acontecendo nesse perfil de paciente. A gente tenta corrigir, não consegue tudo, mas minimiza bastante, tá? E acaba tolerando ali um pouquinho, tá bom? Tá Outra bom. coisa muito legal, tá? Que tu tem que saber é que geralmente, não são todos, tá bom? Mas geralmente, uma grande parte dos pacientes obstrutivos, eles gostam de PIP. Geralmente, principalmente os pacientes que são DPOCs, tá? Porque os asmáticos não necessitam de PIP, tá bom? Na grande maioria não necessitam de PIP. Por que que tem essa diferença? Se os dois são obstrutivos, um gosta de PIP e o outro não. O DPOC já tem o pulmão todo estourado, tá? É um pulmão todo esgarçado, todo esticado, todo arrebentado. Parece uma sacola de supermercado. Ela tá sempre aberta. Sempre tá cheia. Para botar coisa dentro é fácil. Na hora que tu esvazia essa sacola de supermercado, ela sozinha não consegue voltar para a forma original dela. Não é verdade? Sim. Então, ela não tem elastância. Ela tem uma complacência alta e o retorno dela, a elastância é muito baixa. Esse é o DPOC. Então, o DPOC ele vai curtir uma PIP para ajudar ele nisso. Tá? A PIP ajuda a esvaziar esse pulmão aí. Mais à frente tu vai entender fisiologicamente como que isso acontece. E o Bom. asmático? O asmático tem um pulmão normal, cara. O asmático tem um pulmão normal, a complacência e a elastância dele são normais. O problema dele é só uma irritabilidade ali, né? Dos brônquios ali que contraem, um processo alérgico. Depois que entra a medicação, instantaneamente desfaz aquela constrição da via aérea e a via aérea abre de novo, instantaneamente ele volta ao normal. Tá? Então, o asmático ele tem um pulmão normal. O problema dele é esse processo, né? Essa sensibilidade aí de constrição da via aérea, né? Favorecendo aí a broncoespasmos, né? A asma já, a sibilos, tá bom? E aí a gente tem que ter essa noção de diferenciar. Mas aí, como é que eu vou fazer, Walter, para saber se um paciente gosta, não gosta de PIP? A gente também vai aprender isso hoje, tá bom? Tem uma forma diferente de titular PIP para o paciente que é obstrutivo, tá? Tu aprendestes a titular PIP no restritivo, fazendo a manobra de recrutamento e a titulação da PIP, né, de forma decremental. A gente fez isso na aula anterior. Tem outra forma de titular para o paciente obstrutivo diferente, tá? A gente titula PIP para obstrutivo diferente, não é com aquele método lá que você viu, ok? Ok. Beleza. Ficou alguma dúvida aqui sobre essa explicação? Fala, amigo. Eu Deu para consegui acompanhar ligar legal? aqui, eu vou só entrar pelo computador agora. Tá bom, pode entrar. Vai ficar melhor pra gente. Tá bom. Vou sair aqui. Eu gosto de ti, esse Agora, amigo. a menina. Já? Já. Acredita. Arrumar isso aqui. Você está apresentando para evitar o efeito de espelhamento infinito. Não compartilhe sua tela inteira nem a janela do navegador. Em vez disso, compartilhe apenas uma guia ou outra janela. É mesmo assim. Era para ter escutado ele. Tá, agora já era.
Beleza, tá conseguindo acompanhar legal, né? Dá pra ver, sim. Tá melhor agora. Legal. Show. Então agora a gente vai entrar aqui. Nossa apresentação, Da aula. tá? Beleza, então bora lá. Quando eu falo de paciente obstrutivo, assim como no restritivo a SDRA se destacava mais, tá? No obstrutivo o DPOC se destaca mais, né? E esse destaque não que seja um destaque positivo, tá? É porque é um paciente extremamente complexo para ventilar, tá bom? Muitos especialistas, inclusive, eles consideram o paciente obstrutivo aquele que é mais desafiador, sabe? Mais complexo de você ventilar bem e saber fazer o que precisa ser feito, tá? Então a gente vai por partes e com muita calma nisso aí. Bom, primeira coisa que eu quero falar a respeito, né, desse perfil é sobre a LFE, tá? O que é a LFE? É uma sigla de limitação do fluxo expiratório. Então, né, interpretando, entendendo o que está sendo falado, o fluxo expiratório está tendo dificuldade, né? A fase expiratória está obstruída. Então, o ar entra e na hora de sair tem dificuldade, tem uma limitação. E como é que eu vejo graficamente isso? Desse jeitinho aqui, ó. Você tem um esvaziamento, né, rápido do pulmão e depois um esvaziamento lento, né? A gente chama isso aqui de um mecanismo bicompartimental, né? E aí eu tô falando mais tecnicamente. Vulgarmente, né, coloquialmente, tradicionalmente, a gente conhece isso aqui com outro nome, com o sinal da raiz quadrada, tá bom? Ah, sim. Então aqui a gente vê nitidamente algo bem parecido com uma raiz quadrada, ó, tá? A gente vê um achatamento aqui, né, que é o esvaziamento rápido, e depois forma um outro ângulo, né, que já torna um esvaziamento lento. E ocasionalmente isso vai também gerar aqui um aprisionamento de ar, um autopip, tá? Então a limitação do fluxo expiratório, ela é muito comum de ser vista e observada para esses pacientes DPOCs, tá bom? É muito comum. Então isso é uma coisa que praticamente é, acaba entregando aí esse perfil de paciente, tá? É a limitação do fluxo expiratório. Então, depois que eu tenho esse perfil, né, essa limitação do fluxo expiratório, existe uma forma de eu tentar melhorá-la, tá? Existe uma forma de eu tentar resolver esse problema. E aí eu vou te apresentar algumas maneiras de você avaliar isso com mais assertividade. Uma das formas da gente resolver isso é incrementando o PIP para o paciente, dando PIP para ele. Lembra que eu te disse lá no início da aula que o DPOC, na maioria das vezes, ele adora PIP? Sim. E aí esse chamado de PIP teste é um dos testes, é uma das formas para você avaliar se o teu paciente curte a PIP ou não. Como é que a gente faz o PIP teste? Bem, originalmente a gente precisa acompanhar o loop, fluxo-volume, tá? Então tem um fluxo aqui, esse eixo e o volume aqui. Volume e o fluxo. E eu abro ele, tá bom? E aí eu vou deixar o paciente em um certo conformismo ali. Ele precisa estar numa situação meio que ideal para que eu avalie isso com bastante clareza. Primeiro, ele tem que estar passivo na ventilação. Tá? Eu tenho que ter um paciente passivo para avaliar isso com bastante clareza e certeza do que eu estou vendo. Depois eu tenho que colocar ele em modo volume controlado, deixar a onda de fluxo quadrado.
Não pode estar assincrônico ou ter vazamento. Tem que estar passivo, bonitinho, daquele jeito que tu já conhece, tá? Volume correntes, frequência, fluxo, FO2, tudo ajustado de forma terapêutica para o que ele precisar. O detalhe está aqui, ó, na PIP. Tu vai colocar uma PIP de 5 para ele. E deixar ele ventilando ali por 30 segundinhos, 1 minuto, tá? E depois disso, tu vai fazer um step down, tá? Tu vai retirar, tu vai zipar, tu vai tirar toda a pressão da PIP de uma vez. Então tu percebe que de 5 eu puxei para 0, Certo. tá bom? E aí algumas coisas podem acontecer. Qual que é a ideia da coisa? Bem, para eu saber se ele gosta de PIP, na hora que eu tiro, eu vou ver se aquilo fez falta para ele. Vou perceber o que aconteceu ali, né? Então, na hora que você tira, algumas hipóteses podem acontecer. Bom? E aqui eu destaco duas possíveis hipóteses, tá? Duas possíveis hipóteses. Essas duas hipóteses que tu estás vendo, Sim. elas confirmam que o teu paciente tem limitação do fluxo expiratório por colapso dinâmico de pequenas vias aéreas. E quando isso acontecer, esse paciente vai se beneficiar da PIP, tá? Então essas aqui são as duas hipóteses que, se acontecerem na hora que você tirar a PIP, elas vão confirmar para ti que esse paciente vai se beneficiar da manutenção e do incremento da PIP. Qual é a primeira hipótese? É na hora que tu tirar, zerar a PIP, os picos antes e depois ficarem sobrepostos, eles ficarem iguais, não sair do lugar. Tá? Então lembra que o loop, ele fica girando, ele fica rodando, ele fica rodando. Sim. Então eu tenho a inspiração e a expiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. E fica nisso. E na hora que tu tira a PIP, simplesmente o gráfico fica igual. Não muda nada. O pico de fluxo ex fica no mesmo lugar. Isso é uma forma de confirmar para ti que o paciente se beneficia da PIP. Outra forma dele falar a mesma coisa para ti é ainda mais clara. É se você tirar a PIP e o pico de fluxo ex piorar, ficar mais curto, ficar menor. Então, na hora que tu tirou a PIP, aquele pico de fluxo ex que era um pouco maior ficou menor. Isso é pior ainda. E é uma forma ainda mais clara de dizer que esse paciente necessita demais daquela PIP ali. E se tu tirar ela, a situação vai ficar pior, tá? Lembra que a limitação do fluxo expiratório, ela já deixa um pico de fluxo ex curto, curtinho. Então imagina isso ficar ainda menor. Vai ficar mais ar preso lá dentro do paciente. Ele não vai conseguir esvaziar o pulmão dele. Então essas aqui, ó, são as duas hipóteses, tá bom? Que confirmam, tá? Confirmam que essa limitação do fluxo expiratório está sendo causada por colapso dinâmico das pequenas vias aéreas. E esse paciente vai amar a PIP, ok? Ok. Esse é o PIP teste, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Já sabendo, né, que esse meu paciente gosta de PIP, a gente vai aprender maneiras, tá? Umas formas de nós titularmos essa PIP para o DPOC, que é diferente do paciente de SDRA.
A primeira forma que eu trago para te ver é a forma mais tradicional que tem e a mais lógica possível. Tem muita coisa escrita aqui porque está bem detalhado, mas é bem simples. A gente vai ter que manter o paciente daquele jeitinho que todo mundo sabe, que tu já conhece. Modo VCV, onda de fluxo quadrada, vai ter que estar passivo, sincrônico, sem vazamento. E a gente vai começar a botar PIP devagarzinho para esse paciente. E a gente vai segurar naquela PIP que manter ali a melhor mecânica ventilatória, tá? Geralmente a gente faz isso até 10 de PIP, de 0 até 10. A maioria das vezes a gente faz nessa variação e a gente vai ver qual é a melhor PIP ali que gera um melhor esvaziamento para o paciente, mantendo a melhor mecânica ventilatória. Então, bora por partes, olha só. Primeiro, tu vai deixar a PIP de 0 no paciente. Tá? Agora, isso aqui não é teste nenhum, tá? A gente vai titular a PIP para ele. A gente já sabe que ele precisa dela. A gente já fez o PIP teste lá, já verificou que ele gosta, ele vai precisar da PIP. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, um 0 de PIP, tu vais calcular a mecânica ventilatória do paciente. Tu vai fazer uma pausa inspiratória, vai verificar o platô e vai anotar a tua driving pressure, tá? Ponto. A gente começa daí. Agora tu vai começar a aumentar a PIP de 2 em 2. Aumenta para 2, espera um pouquinho, reavalia a mecânica ventilatória. Dá Platô uma de pausa. 12, Dá faz a uma pausa, pausa, né? faz a pausa ins, tá? Reavalia a mecânica. O platô subiu de 12 para 14, ok, normal. Se eu subir a pressão 2 pontos, o platô vai ter que subir também um pouquinho, normal. Mas tu percebe que mesmo aumentando a PIP, essa driving pressure ficou igual. Sim, ficou. Então, bora continuar, tá? Bora continuar. Agora, tu vais fazer o quê? Aumentar mais 2 pontinhos, mesmo esquema. Espera um pouquinho, recalcula a mecânica ventilatória, percebe que o platô subiu de 14 para 15. Ok, aceitável. Se eu estou aumentando pressão, aceitável que o platô aumente. Mas quando tu vai avaliar a driving pressure, de 12, agora ela caiu para 11. Isso é muito bom. É melhor do que ficar igual. Se tu aumenta a PIP e a driving pressure cai, significa que tu melhorou muito a mecânica ventilatória. Ok? Ok. Então, se o time tá ganhando, bora ver. Eu tenho até 8, 10 ali para aumentar a PIP. Eu tô com 4 só. Então vamos ver, né? Vamos ver se com 6 melhora. E aí tu joga para 6 de PIP. Espera um pouquinho. Reavalia ali a pressão de platô. Percebe que o platô subiu de novo, mais um pouquinho. Platô de 16. PIP de 6. Drive de 10. Tá? A drive é platô menos PIP. Então tenho 10 de drive. Era 11. E eu aumentei a Diminuiu. PIP, ela diminuiu mais um pouco. Maravilha! Então significa que a mecânica tá ainda melhor. O time que tá ganhando não se mexe, então bora continuar, né? E aí tu sobe para 8. Quando tu sobe para 8 de PIP, o platô subiu de 16 para 19 e a tua driving pressure ela aumentou. Esse é o sinal de que a coisa piorou. Então, se na hora que tu estiver incrementando, né, aumentando a PIP, teu PIP, a driving pressure aumentou, tu passou do ponto. Então, essa é a maneira, analisando pela mecânica ventilatória de como titular a PIP para o DPOC. Então, tu vai começar do zero, vai colocando de 2 em 2 e vai acompanhar aquela que apresentou a melhor mecânica ventilatória. Ok? A melhor foi quando a PIP de 6, né? E aqui nesse caso foi com a PIP de 6. Tem uma forma também de você acompanhar essa titulação sem calcular nada, só olhando o gráfico.
Então tu Ah, percebe que no primeiro gráfico, com a PIP de zero, olha como estava uma baita limitação do fluxo expiratório aqui, ó. no gráfico vai observar olhando o retorno dele do ponto inicial, né? Perfeito. Do início do fluxo. Então tu vê aqui uma limitação bastante severa, um alto PIP considerável, né? E um pico de fluxo expiratório, PFE, o pico, curto. Em Ah, torno percebe de... que vai aproximando, né, da linha inicial, do Aí ponto tu inicial. aumentou um pouquinho a PIP. É verdade. Então, aproximando Melhorou mesmo. mais o pico de fluxo ex. Começou a desfazer levemente aquela limitação que estava bem acentuada, ó, Sim, e ficou um pouco mais fluido, né? Tava mais sim. arrastado e agora tá voltando com uma certa fluidez, mas ainda tem aprisionamento. Com 4 de PIP, a limitação do fluxo expiratório praticamente sumiu. Ficou fluida. Ficou fluido, mas ainda tem um pouquinho Ainda tem só de um pouquinho só. aprisionamento. Com 6 de PIP, o pico melhorou mais ainda. Tu vê que ele gradualmente está aumentando, ó. E o esvaziamento fluiu em total, ó, chegando a tocar na linha de base. Aqui não tem mais nada de autopip, nada de limitação do fluxo. A limitação já foi embora aqui, mas ainda tinha autopip. Aqui Uhum. não. Aqui não tinha mais limitação nem autopip, tá? Com a pip de 6. Aí olha só que detalhe. Quando tu jogou para 8 de pip, o pico de fluxo expiratório aumentou de novo. O esvaziamento pulmonar foi até mais Sim. rápido. E ficou até maior do que as outras. Mas isso aqui acontece às custas de hiperdistensão pulmonar. E aí não vale a pena. Por isso que é perigoso. Por isso que é perigoso você titular a PIP do DPOC só olhando para o gráfico. Sim, tem que estar olhando sempre os valores do Os motor, dois. da drive. Sempre os dois. Sempre tu tem que avaliar o gráfico, mas junto com o acompanhamento da mecânica. Porque se tu for, tá aumentando o pico de fluxo ex, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, sempre vai achar que quanto maior, melhor. Nem sempre. Enquanto estiver melhorando, sim, vai aumentar. Mas tu também pode aumentar as custas de hiperdistensão pulmonar, tá? E aí não vale a pena, porque o pulmão vai ficando hiperdistendido ali, vai ficando, tu vai excedendo o limite funcional do pulmão, né? Vai gerando maior áreas de hiperdistensão e na hora que a válvula ex abre, o ar sai mais rápido, aí tu acha que tá bom. Mas não, é porque tá gerando hiperdistensão. Pensa num estilingue. Tu pega aqui um estilingue, né, e puxa ele um pouquinho só e solta. Esse estilingue vai bater na tua mão, vai doer. Mas se tu Uhum. pegar ele e puxar mais lá atrás e soltar, é lógico que a porrada na tua mão vai ser maior. Entendeu? Então, Mais forte. às vezes não vale a pena. Então, tem algumas pessoas que vão titular PIP para o paciente que é DPOC só olhando o gráfico, só olhando, né? Desfazer aqui a limitação do fluxo Sim. expiratório e o autopip. Não é só isso. Isso também é importante. É mais Sim. fácil até de ver, confesso eu, mas tem que acompanhar a mecânica ventilatória junto, ok? Por isso que é importante fazer essa titulação, no caso, né? Por isso que é Qual é a melhor mecânica importante. ventilatória para o paciente? Tá. Agora, Analisando o platô e a drive pressure. isso aqui tá errado que eu escrevi aqui em cima. Não é pressão de abertura de veia isso aqui, ó. É. Hum. Agora. Te mandei errado o material, tá? Lembra dessa Tá, parte aí. fiz o Eu ajuste. corrijo depois lá. IP incremental. Ok? Ok. Outra forma de avaliarmos, né? Esse ponto aí preciso da PIP, né? E eu confesso para ti que eu uso mais esse método, tá bom? O PIP teste, bora lembrar aqui, ó, na cabeça, bora por cabeça. Primeira coisa que a gente viu,
foi a limitação do fluxo expiratório, que é bem característica do paciente obstrutivo, principalmente no DPOC. Depois a gente aprendeu o PIP test para saber se esse paciente aí gosta ou se ele precisa ou não dessa PIP, tá? E agora eu te ensinei uma e vou te ensinar outra maneira de você titular a PIP para esse paciente, tá bom? E principalmente esse que sofre de colapso dinâmico de pequenas vias aéreas. Foi aquele paciente que fez o PIP test, ó, e deu um desses dois resultados aqui, tá bom? Então, como é que funciona esse método aqui, né? O AOP, que é uma sigla que está em inglês, significa pressão de abertura de via aérea, ok? Pressão de abertura de viagem. Pressão de abertura de via aérea, tá? Adivinha como é que o paciente tem que estar? Modo VCV, volume corrente a 6 ml, fluxo quadrado, passivo, sincrônico. Eu vou repetir isso milhares de vezes para ti, porque a literatura recomenda isso. Você vê. Sim. Colocou o paciente assim, tá redondinho. Tu vais colocar o método 555. Que isso? 5 de frequência, 5 De de fluxo. fluxo, 5 5 de PIP. 555. Vai ter que ser rápido, tá? Não Tá. pode ficar lá vários ciclos, não. Fazer só um, congela a tela e desfaz logo tudo. Tá? O paciente vai ficar ali desconfortável. Tu vais estimular ele a ficar desconfortável. Tu vais fazer uma frequência muito baixa por minuto. Um enchimento com fluxo de 5 litros muito lento. Ele não vai curtir isso por muito tempo. Por mais que ele esteja passivo, é um tapa na cara dele para tu querer acordar ele. Na frente que eu fizer, congela a Congela a tela, tela e já desfaz esses retorna. parâmetros aqui. Frequência já sobe para o que era. Fluxo já sobe para o que era. E a PIP, se estava em 5, pode até manter ela paradinha até tu ver qual vai ser a PIP ali adequada para o teu paciente no final dessa tua avaliação, tá? Mas tem que subir logo imediatamente após a primeira curva. Congela, sobe frequência, sobe fluxo. Ok? Beleza? Beleza. Show. Então vamos lá. Bem, o AOP é o seguinte, né? Tu vai fazer aqui uma manobra de insuflação bem lenta, né? Então eu vou fazer aqui uma curva de pressão, tá? Curva de pressão. Então na curva de pressão tá aqui a linha da PIP. E eu já sei que essa PIP aqui é de 5, né? Pelo método 555, a PIP é de 5, tá? E como o fluxo é bem lento, na hora que o ar começar a entrar, ele vai entrar. E vai desse jeitinho aqui até o final, meu amigo. Até chegar no teu volume corrente alvo. Tá bom? Até chegar lá. Vai, chegou lá, ele começa a esvaziar. Isso aqui é uma curva, tá? Com o método 555. É desse jeito que tu vai ver. E essa curva aqui, a pressão de abertura de via aérea, ela não aparece acima da PIP. Como é que eu sei? É simples, porque essa curva aqui, ela cresce de forma linear e sem oscilações. Ao contrário disso aqui que tu tá vendo. Aquele desenho que eu fiz lá embaixo, ele subiu assim, ó. Esse aqui subiu diferente, não foi? Sim. Então tu percebe que nesse desenho eu tenho um ponto aqui, ó, mais agudo, né? Um ponto de inclinação aqui, ó, mais agudo, que esse é chamado de AOP, a pressão de abertura de via aérea.
Então, o que é que eu entendo? Que essa pressão inicial aqui, ó, foi a pressão necessária só para abrir a via aérea, não abrir alvéolo. Então, no mínimo, tu tem que ter quanto de pressão lá dentro? 12. 12. Então, significa que a tua PIP, no mínimo, tem que ser um ponto acima de 12. E aí a gente coloca em torno de 13 pontos de PIP. Entendeu? 13. Tem que colocar. Tem que ser sempre um pouco mais. É, porque esse método aqui, ele avalia a pressão necessária para abrir a via aérea. Então, tu tem a Sim. via aérea aqui e lá no final, o alvéolo. Sim. Então, tu vai ter uma pressão necessária para abrir essa via aérea e outra Hum, pressão para manter o alvéolo aberto. Então, só para cá, tu precisa de 12. Se tu botar só as 12, isso aqui não vai ser efetivo. Então, tem que ser um pouquinho mais. Ok? ok. Então é dessa forma que a gente vê, né, uma outra maneira de nós titularmos essa PIP para o paciente que apresenta colapso dinâmico de pequenas vias aéreas. E o que é esse tal de colapso dinâmico de pequenas vias aéreas que acontece muito no paciente obstrutivo? Vamos lá, tá? Então aqui à esquerda eu tenho uma situação normal da via aérea, tá bom? E da parte alveolar também, um componente, né, respiratório normal, atuando normal e aqui comprometido. Bora entender primeiro o que é que acontece normalmente. Bem, quando eu avalio, né, fisiologicamente, ali toda a parte respiratória, via aérea, via de condução, respiratória, de transição, enfim. Eu tenho várias pressões ali, né? Algumas somadas, enfim. E a fórmula que eu quero que tu memorize muito bem é essa bem aqui, ó. Que é a pressão alveolar é igual à pressão pleural mais a pressão de recuo elástico, que é a pressão de elastância pulmonar, tá? Então, a pressão alveolar, que é a pressão de dentro do alvéolo, ela é a soma da pressão pleural mais a pressão de recuo elástico, que é a pressão de elastância. Então, se eu tenho 30, é porque isso somado com isso aqui vai dar 30. Então, se eu tenho 20 de pressão pleural somado com 10 de pressão de elastância, eu vou ter 30 de pressão alveolar. Então, o alvéolo vai partir dessa pressão. Entendeu essa parte? Sim, deu pra entender. Conforme 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 essa pressão, né? Conforme o ar ali ele vai passando, né? A pressão vai passando pelas zonas respiratórias. Quanto mais distante, né? Vai saindo do alvéolo, essa pressão vai perdendo força, né? Ó, começou com 30, bem aqui já tá 26, bem aqui tá 22, bem aqui tá 20. E vai chegar numa hora que essa pressão de dentro da via aérea, isso aqui é a zona condutora, ó, tá? É a via aérea. A pressão de dentro vai ficar igual com a pressão de fora. Quando isso acontece, a tendência é de fechar a via aérea. Quando as duas pressões se igualam, há uma tendência de fechar a via aérea. Só que isso fisiologicamente não acontece. Esse fechamento aqui não é para acontecer em um mecanismo de normalidade, tá? Se tudo estiver funcionando bem, não é para acontecer. Por quê? Nessa região aqui, mais proximal da via aérea, tem muita estrutura, tem muita cartilagem nessa zona.
Então, por mais que tenha muita pressão para ela se fechar, essa estrutura é forte o suficiente para manter a via aérea aberta. Então, em mim, isso está acontecendo agora? Tá. Em ti também. Só que a gente não sofre com isso aqui. Porque esse ponto de igual pressão, que é o nome técnico para isso, está acontecendo onde é para ele acontecer. E a gente não vai sofrer com isso. Deu para entender legal? Deu para entender. Show. O problema é que no DPoC, essa via aérea dele é toda arrebentada. Toda arrebentada. E principalmente mais próximo à região, né, das unidades trocadoras ali, véulo e tal, tem muita parede arrebentada. Então é uma via aérea nessa região já toda tortuosa, com pouca estrutura. Esse é um problema, lembra disso, tá? E qual que é o outro problema fisiológico que o DPoC tem? Ele tem uma elastância boa? Não. Então a pressão de elastância dele é muito ineficaz. Então ela pouco vai se somar para a pressão de alvéolo. Então ele vai partir de uma pressão alveolar baixa. Então eu vou ter uma pressão pleural mantida ali em torno, aqui no exemplo, né, em torno de 20. Mas ela vai se somar apenas com 3 pontinhos aqui no exemplo, ó, da pressão de elastância, dando um total de 23. Lembra, quando esse ponto de pressão começar a se deslocar, ele vai perdendo pressão. E aí, olha o que acontece. Como ele partiu de uma pressão muito baixa, na hora que ele começa a vir para cá, ele rapidamente acontece aquele fenômeno de igualar as pressões de fora e de dentro. A gente chama isso aqui de pressão transmural, como se tivesse um muro, né? Transmural. Essas pressões aí, ó, elas se igualaram. Esse ponto de igual pressão aconteceu muito cedo. E o DPoC tem pouca estrutura nessa região aqui. O que acontece mesmo com a via aérea quando isso aqui se iguala? Ela tende a fechar. E ela consegue? Consegue. Por isso que o DPoC ele vai ficando com um estreitamento na parte mais periférica. Esse aqui que é o tal do colapso dinâmico de pequenas vias aéreas. É isso aqui que o teu DPoC sofre. Né? Então ele vai tendo, o ar continua, apesar de ter um estreitamento aqui, o ar continua tendo uma certa entrada, mas na hora para sair ele tem dificuldade. Entra um pouquinho para sair, tem dificuldade. Entra um pouquinho para sair, tem dificuldade. E vai cada vez mais esse autopipe, ó, hiperinsuflando esse paciente ao longo dos anos, né? Por isso o isso tórax que de tonel, né? Por isso tórax de tonel, exatamente. Entendeu? Por isso que tem um perfil DPocítico que é esse, tá? É o de tórax em tonel, mais emagrecido e tal. E tem um perfil de DPoC bronquítico, que já é por um efeito já da bronquite, né? A via aérea já fica inflamada, é um pouquinho diferente. Ele já é mais gordinho, já é mais úmido, tosse produtiva. Mas o DPoC clássico, né, o enfisematoso e tal, é o tórax em tonel, mais emagrecido, cianótico, tá bom? Beleza? Beleza. E aí, onde é que a PIP entra nessa história? Bem, tu consegue notar que essa pressão inicial aqui alveolar, ela precisa de ajuda? Porque essa pressão de elastância aqui não ajudou nada. Então aí que a PIP vem e entra para ajudar. Bora dizer que eu botei mais 7 pontinhos de PIP ali.
Então essa pressão alveolar vai ter mais 7 pontos de ajuda e ela não vai sair mais de 23. 23 mais 7 vai ser igual a quanto? 23 mais 7? 30. 30. Então essa pressão saindo de 30, esse ponto de igual pressão, ele vai ser deslocado lá para cima. Sim. Por isso que nós falamos que o aumento da PIP para o paciente que sofre de colapso dinâmico de pequenas vias aéreas, comum nos DPO6, o aumento da PIP desloca o ponto de igual pressão para uma zona mais proximal. Se eu falasse essa frase lá no início da aula, é como a maioria das pessoas dão, né, explicações sobre DPOC e da fisiologia. Na maioria das aulas que a gente vê por aí, eles começam por lá, tu não ia entender isso. Uhum. E eu te dizendo agora que aumentar a PIP para esse perfil de colapso de periferia aqui, ó, eu aumentar a PIP, eu consigo deslocar o ponto de igual pressão para uma zona mais proximal, onde tem estrutura para ajudar a manter a via aérea aberta, tu entende agora. Dá pra entender melhor. Beleza? Então esse aqui é um entendimento fisiológico da coisa, tá? Lógico que isso aqui é uma coisa que tem que ser exercitada. Por isso que, Qual? por isso que esse Pode tipo de falar. paciente, por isso que esse perfil de paciente precisa de dar PIP para poder ajudar, né, nesse processo da Esvaziamento, sim. esvaziamento. Para tentar fazer com que isso aqui aconteça, ó. Venha daqui e venha para cá, ó. Tá? Por isso que é importante. Eu vou ver se eu acho aqui. A titulação é importantíssima, então. Ela é. Eu vou ver se eu acho aqui. Não é tão novo esse vídeo. Talvez não seja tão fácil de achá-lo, mas bora ver aqui. Mas foi um caso clínico bem interessante, né? Onde eu consegui identificar um paciente, né, obstrutivo altamente respondedor a PIP. Quando tu tirava a PIP, nossa, a limitação do fluxo expiratório ficava muito grande. Quando tu aumentava a PIP, a limitação sumia completamente. Aí eu fiz um videozinho, salvei ele aqui em algum canto. Deixa eu ver só onde é. Ah, acho que é esse aqui. Não, não é esse aqui. Esse. Aqui. É esse aí, ó. Ó, vê se tu dá um zoom na telazinha, ó. Tá? Deixa eu mandar também pra ti esse link aqui. Bem legal. Bem legal esse vídeo. Ó. Beleza? Aí eu não tô calculando mecânica ventilatória nenhuma. Tô só fazendo um vídeo pra mostrar graficamente as mudanças, ó. Um PIP de... Um 7 de PIP. Olha como é que fica isso aqui, ó. Tá vendo? Tô. Ó. Quando eu aumento para 12 de PIP, olha o que acontece. Sim. Tá? O paciente não tá aí, ó. Não tá do jeitinho que é para ser. Isso foi um mero vídeo que eu fiz só para mostrar esse efeito stent da PIP. O que é um stent? Aqueles negócios que coloca lá no vaso do coração. O médico vai lá e abre ele para ele manter o vaso aberto, né? E melhorar a fluidez ali circulatória. A PIP para um DPOC é mais ou menos parecida. Tanto que algumas pessoas chamam de efeito stent na hora que acontece isso aí, ó. Na hora que você aumenta a PIP, o ar flui. A via aérea abre totalmente. Ali se mantém aberta, tá? Olha lá, de 7 aumentei para 12, olha como vai ficar o gráfico. Ó.
Ó, percebeu? Sim. Aqui o paciente está ativo, está no modo PSV, não está nada daquele jeito lá que é o ideal. Foi um simples vídeo que eu quis mostrar aí, né, esse benefício em alguns pacientes aí de incrementar a PIP. Então, uma forma de você avaliar ali graficamente essa melhora ou não, tá bom? Deu para entender legal? Oxi, fechei sem querer. Foi mal, fechei sem querer. Fechei sem querer. Beleza. Tá. Show de bola. Difícil? Não. Essa aula só não foi difícil porque é pra ti, tá? Porque tu consegues acompanhar bem, entendeu? Como é que Sim. tá a tua rotina na UTI? Olha, no mês de dezembro foi bem agitado mesmo. Então tu Consegui, tá tendo uma rotina legal. consegui pegar bastante, uma rotina bem legal na UTI. Fiquei 54 horas de plantão, do dia 23 até o dia 25, mas deu para pegar bacana, assim. Porque tem um perfil diferente em uma UTI para outra, né? São a UTI A e UTI B. A UTI A é mais cirúrgica e a UTI B tem mais paciente oncológico, pacientes mais graves. Aí dá para pegar dois perfis de paciente, né? Uhum. Legal, legal. Então, aos poucos vai exercitando isso daí, tá? Ó, eu demorei um tempinho, tá? Eu demorei um tempinho até eu conseguir ter tranquilidade para titular a PIP, principalmente daqueles métodos diferentes, um de forma incremental e o outro no 555, lembra? Sim, Então, tu precisa ter uma certa habilidade, saber botar no ventilador direitinho e tal. Treina aquilo, tá? Treina. Tu não vai conseguir forjar, né, o AOP, a inclinação, né, aquele ponto de inclinação, em um pulmão teste. Não vai ter, ele nunca vai apresentar colapso de pequena via aérea, né? Nunca. Então, sempre que tu tiver um paciente ali, ó, que é um paciente obstrutivo e tal, faz isso. Não perde a oportunidade de treinar isso aí, tá? Não perde a oportunidade, ok? E na dúvida, entre em contato. Se eu puder ajudar, eu tiro dúvidas ali contigo na hora, tá? Mas não deixe de exercitar isso aí, não. Beleza? beleza. Show de bola. O meu celular, ele não tá aqui perto de mim, tá? Mas assim que eu me aproximar dele, eu vou te mandar uma mensagem pra gente agendar nossa próxima mentoria, tá bom? Tá bom, tudo Como é que bem. tá esse mês pra ti? Olha, eu tô livre na quinta-feira à tarde, eu tô livre. Na Amanhã eu vou estar de 12 horas de plantão. Na quarta eu vou estar livre a partir das 5h40. Na sexta também. Só. Na quinta eu tô livre à tarde. Então, bom que tu sabe de cabeça na teus dias que tu tá livre. No momento, sim. Beleza. Aí eu vou te mandar uma mensagem já já. A gente já decide agora já a próxima mentoria. Tá É. bom? Qualquer coisa na semana que vem eu vou estar livre segunda, terça e Não, quinta nem à me fala tarde. agora que de cabeça eu não vou decorar nada. Tá bom, então. Tu vai ter que me ajudar depois ali. E Tá bom. assim, esse módulo 2 tu finaliza, tá?
E aí a gente tem o módulo 3, que é o módulo de assincronias ventilatórias, que a gente já vai começar na próxima aula. Só que antes da gente entrar propriamente nas assincronias, a gente tem uma profundidade na parte de interpretação gráfica. Então o módulo 3 ele é dividido em duas partes, uma de interpretação gráfica mais avançada. Eu vou inclusive falar um pouco mais sobre os loops, tá bom? Tá. E depois a segunda parte, a sincronia ventilatória. Acho que a gente consegue matar em 2 dias essa próximo módulo. Pra mim tá ótimo, meu amigo. Tá bom? Tá ótimo. Tá jóia então. Então já já eu te mando mensagem, a gente já confirma a nossa próxima data. Tá ok. Tá Muito bom? obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.